Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Jonas, mas o nome do meu canal é Velhote Velhote. E hoje eu vou falar sobre o filme Viva a Vida é uma Festa. É um filme muito legal, galera, muito incrível, que eu acho muito legal, que conta a história do Miguel, que é fãzaço do Ernesto de la Cruz, que é um cantor famoso lá do México. E ele sonha em ser cantor, mas tipo, a família dele odeia cantores, odeia mesmo, cara. E aí isso complica dele ser um cantor. Só que ele é guerreiro e ele quer ser cantor. E ele vai até onde der pra ser cantor. Então ele vai no lugar que é sagrado, que tem um violão de la Cruz, né? E assim, ele toca nele e vai parar no mundo dos fantasmas. Mas por quê? Porque também ele quer encontrar o Ernesto de la Cruz, que ele descobriu que era o bisavô dele, o Ernesto de la Cruz. Só que tipo, é tudo uma mentira, né? Ernesto de la Cruz não é o avô dele. O Ernesto de la Cruz. Me desculpe pra você que ainda não viu o filme, mas eu tenho que falar, viu? O Ernesto de la Cruz não é o avô dele, mas ele acha que é o avô dele. Então ele toca no violão, ele pega o violão do Ernesto de la Cruz, né? Ele pega o violão do Ernesto de la Cruz e acaba indo pro mundo dos fantasmas. E lá ele quer encontrar o Ernesto de la Cruz, já que ele tá morto, né? Ele tá no mundo dos fantasmas, ele quer tentar encontrar o Ernesto de la Cruz. E lá ele passa por grandes aventuras. E aí a família dele, que é morta já, que já morreram algumas pessoas da família dele, vão atrás dele. E ele acaba se juntando com um cara que é esse daí, ó. Esse daí, ó, que tá com o Miguel agora aí, essa caveira aí. Ele se junta com ele pra, né? Pra esse cara aqui, que botar a foto, Miguel, quando voltar pro mundo dos humanos, botar a foto dele na casa da família dele, pra ele poder ser lembrado e não desaparecer e virar pó. E assim, o Miguel, ele vai fazer isso, só que pra isso, ele tem que fazer uma coisa pro Miguel, esse negócio, esse daí, ó, que tá lendo o papel aí. Esse daí, ó, calma aí. Esse daí, ó, esse daqui, ó. Aí, pra isso, o Miguel, ele faz uma proposta pra ele. Primeiro, ele ia tentar achar o Ernesto de la Cruz, que ele acredita o Miguel que seja o avô dele, mas não é. Que seja o bisavô dele, mas não é, viu? Não é. Me desculpe pra você que não viu o filme, mas eu tenho que falar do filme. Ele não é o Ernesto de la Cruz, o avô dele. E aí, o Ernesto, ele encontra o Ernesto de la Cruz, né? E ele chega lá cantando uma música muito famosa do Ernesto de la Cruz, só que ele acaba se afogando. E o Ernesto de la Cruz vai lá e salva ele no mundo dos mortos, né? Que eles estavam numa festa lá no mundo dos mortos, só com famosos pra comemorar, né? Pra ver o show do Ernesto de la Cruz. Aí o Miguel, ele se afoga enquanto ele tá cantando e o Ernesto de la Cruz salva ele. Só que daí, galera, esse daí, ó, ele acaba contando uma história que ele se lembra do passado, sabe? Ele se lembra do passado que o Ernesto de la Cruz fez com ele, que matou ele, botou uma veneno e envenenou ele acaba morrendo. E aí o Miguel, ele fica tipo... E naquela hora o Ernesto de la Cruz estava perto do Miguel. Então, esse amigo daí do Miguel que vai com ele para as aventuras, né? Aí no mundo dos mortos, ele acaba falando o que aconteceu no passado com ele, né? Que o Ernesto de la Cruz matou ele, né? E aí o Miguel acaba ficando assim, sabe? Tipo, o quê? Como assim, cara? O meu bisavô, que ele acredita que seja, tinha matado o amigo dele que estava ajudando ele a ser guiado no mundo dos mortos. E aí, o Ernesto de la Cruz tem medo que o Miguel espalhe isso para várias pessoas e acaba jogando ele num poço, né? Um poço gigantesco, né? Ele acaba jogando eles num poço lá. E fica o Miguel e o melhor amigo dele que tava guiando ele nessa aventura aí no mundo dos mortos. Só que aí o Miguel descobre que esse cara que eu esqueci o nome, que ele tava guiando o Miguel no mundo dos mortos, né? É bisavô dele. E o Ernesto de la Cruz tava mentindo sobre aquilo, né? Aquilo era tudo uma mentira. O Ernesto de la Cruz, ele roubou o violão, né? E então Miguel viu a foto, e como tinha um violão do Ernesto de la Cruz, que não era do Ernesto de la Cruz, era do cara que estava acompanhando o Miguel na aventura do mundo dos mortos, o Miguel acha que é o Ernesto de la Cruz, o bisavô dele, só que na verdade não é. Aí esse cara que guiou o Miguel nas aventuras do mundo dos mortos fala tudo pra o Miguel, que ele tinha uma família, tinha uma menina e tinha a Mamanês, que era
a filha dele. E aí o Miguel fala, então, já que a Mamanesa era sua filha, você é meu bisavô. Já que a Mamanesa é a avó dele, ele é bisavô dele. E aí eles acabam descobrindo isso e ele fala tudo, né, que ele roubou o violão, né, roubou a fama, o Ernesto Della Cruz roubou o violão desse cara que guiou o Miguel no caminho todo, né, no caminho todo no mundo dos mortos. Fala que o Ernesto Della Cruz roubou o violão dele, que roubou a fama dele, que matou ele pra ser famoso, né, e aí o Miguel... E ele fala, por isso que naquela foto tinha o violão que era do Ernesto Della Cruz, que era do Ernesto Della Cruz, que é conhecido por ser o Ernesto Della Cruz. Só que esse violão era desse cara que tá guiando o Miguel aí nessa aventura no mundo dos mortos. Esse violão era dele, o Ernesto Della Cruz roubou o violão dele, roubou a fama dele. E aí o Miguel, por isso, ele, na foto, né, que ele vê o violão, ele acha que o Ernesto Della Cruz é realmente o avô dele, só que não é. Né? Então ele conta que é o avô dele, que era filho da Mamanês, que era pai da Mamanês, que depois se despediram dele, né? Que depois eles se despediram, né? Aí depois o Ernesto Della Cruz ele ia fazer uma carreira solo, porque quer dizer, e aí esse cara que guiou o Miguel, né, no mundo dos mortos, esse cara que guiou o Miguel no mundo dos mortos ele fala que se despediu da Mamanês e ele era parceiro do Ernesto Della Cruz, só que ele decide fazer carreira solo. E o Ernesto Della Cruz acaba roubando o violão dele e roubando a fama dele. E aí mata ele. A Mamanês ela fica muito triste por isso, né? E depois nunca mais vê o pai dele. Aí depois o Miguel descobre tudo e vê que o Ernesto Della Cruz mentiu. E na verdade o avô dele de verdade, bisavô dele de verdade, é o cara que guiou ele o caminho, que guiou ele o tempo inteiro pelo mundo dos mortos. Entende? E aí, acaba com a mãe dele ficando grávida, e tendo um bebê, né? Pra você que ainda não viu, me desculpe, mas acaba com a mãe dele ficando grávida e tendo um bebê. E aí esse cara que é amigo que guiou o Miguel no caminho inteiro do mundo dos mortos, depois o Miguel volta pro mundo dos vivos, a mãe tem um bebê, e aí esse cara aí, na hora de saudar os mortos, na última cena, ele aparece lá, só que como fantasma, né? Como fantasma, ninguém pode ver, porque ele é um fantasma, entende? Então ninguém pode vê-lo. E isso é muito legal, porque pra voltar pro mundo dos mortos, galera, pro mundo dos vivos, ele precisa de uma bênção. Só que a família dele não quer dar a bênção. A família dele quer dar a bênção pra ele, só que tem uma condição, ele parar de cantar pra sempre. E o Miguel não aceita isso, porque ele ama cantar. Então o Miguel não aceita isso. Entendi, o Miguel não aceita, ele quer a bênção de um músico. Ele quer a bênção de um músico, pode ser do Ernesto Della Cruz. E aí, ele acaba sabendo de tudo, que o Ernesto Della Cruz não é avô dele, que o Ernesto Della Cruz, que não é bisavô dele, que ele mentiu esse tempo todo, que era avô dele era o cara que guiou ele na aventura, que o Ernesto Della Cruz roubou a fama toda dele. E o Miguel descobre isso tudo, fica tipo boladão, né? E aí depois o Ernesto Della Cruz não deixa ele dar a bênção, né? Aí depois, no final, ele consegue dar a bênção, só que morrendo. Mas pra isso o pai, que é o avô, o pai da Mamanês, a Mamanês, como ela já tá velhinha, ela se esquece do pai dele, né? Que foi o que guiou o Miguel inteiro no caminho. Ele se esquece do pai dele. E tipo, o pai dele dá a bênção, mas ele já tá morrendo. Então pra isso, a Mamanês precisa se lembrar do pai deles. Do pai dela, né? Precisa se lembrar, porque ela já tava nem se esqueceu. Então ela precisa se lembrar, e ela acaba conseguindo se lembrar, e o Ernesto Della Cruz consegue não ser esquecido e não virar poeira. Ele consegue viver no mundo dos mortos, né? Viver no mundo dos mortos. E aí, no final, né, a mãe dele fica grávida, né? E aí eles ficam numa festa e o cara que guiou o Miguel no caminho inteiro, né? O cara que guiou o Miguel no caminho inteiro aparece lá na última cena com ele morto como fantasma, ninguém vendo, né? Aí a bebezinha que ele teve, né? Que é a irmãzinha dele, que eles criaram, né? Que é a irmãzinha dele, né? Acaba com ela e a mãe dele e o Miguel cantando ali numa praça lá do México, e aparece o cara que guiou o Ernesto Della Cruz, né? E a Mamanês, que a Mamanês acaba morrendo no final, ela acaba morrendo de velhice e acaba indo pro mundo dos mortos. E eles vão pro mundo dos vivos, né? Eles acabam indo pro mundo dos vivos porque tem condição de ir pro mundo dos vivos só quem é lembrado pela família. Então eles vão pro mundo dos vivos, né? No dia dos mortos, só pode ir os mortos só podem ir pro mundo dos vivos se eles forem lembrados pela família. Se não for, eles não podem passar. Eles são lembrados pela família, né?
E aí a Mamanesca que morreu no final, que era a velhinha, e o resto, também a Mamanesca que morreu no final, e o resto, né, que era o cara que guiou o Miguel, e a família inteira do Miguel que estava morta, eles conseguem atravessar, né, o mundo dos mortos e pro mundo dos vivos no dia dos mortos. Só que eles já são mortos, eles ficam fantasmas e não dá pra ver eles. Aí o Miguel fica lá cantando na praça com a família dele inteira, entende? E a Mamanesa, ela morre no final, tá? Ela fica velhinha e morre no final e acaba encontrando o pai dela no mundo dos mortos, que é o cara que guiou o Miguel o tempo todo. Ela acaba encontrando ele. E aí eles conseguem atravessar o mundo dos mortos, só pode atravessar quem é lembrado pela família. E eles atravessam e aí vão pro mundo dos mortos e vão pro mundo dos vivos, né? Porque é o dia dos mortos, então os mortos têm que ir pro mundo dos vivos se eles forem lembrados pela família. E ele é lembrado pela família, então, né, como ele é lembrado pela família, ele pode ir pro mundo dos vivos, né? Ele, a Mamanesa e a família inteira que morreu, porque a Mamanesa morre no final, né? E aí é isso, acaba o Miguel tocando numa praça e a família toda dele que estava morta, inclusive a Mamanesa que morre no final, né? Lá na praça e também, inclusive, o cara que ajudou o Miguel, que é a bisavó dele, também aparece lá, que ele é lembrado pela família. Então ele pode atravessar o mundo dos mortos para ir pro mundo dos vivos no dia dos mortos. E eles ficam lá cantando, o Miguel fica cantando na praça e o bisavô do Miguel, né, que foi o que guiou ele na aventura inteira do mundo dos mortos, e a Mamanesa e o resto da família dele que morreu, a família dele que morreu, né, ficam lá vendo o Miguel cantando, e a família consegue pegar um amor pela música de novo. E acaba o filme, cara. É um filme ótimo, um filme muito legal, cara, que eu acho um filme um máximo. Então é isso, galera. Deixem like, compartilhem o vídeo. Foi um vídeo muito incrível que eu tive trabalho pra fazer. Compartilhem, deixem like e se inscrevam no canal ingresso.com, viu? E deixem like, viu? Então é isso, galera. Muito obrigado por você que acompanhou o vídeo assim o tempo inteiro, viu? Muito obrigado mesmo. Então é isso, galera. Tchau.